Eles entram com, será que vamos conseguir vencer? Isso aí estamos voltando de volta, estamos indo de volta para casa bem, né? Assim, estamos legal. Mudaram as estações, nada mudou. Ou seja, nós somos a mesma legião, no fim das contas. Exatamente. Só que mudaram as estações. Muita coisa se passou de lá até aqui, nós ganhamos um outro corpo, e esse corpo é muito mais forte, é muito mais intenso, é muito mais atraente para mais gente ainda no mundo. Sensacional. Zé, 1985, né? Eu falei aqui do Rock in Rio só para citar um grande evento ali que teve no ano também. Logo e foi definidor, porque ele mudou muito. Desculpe interromper, só para pegar essa sua... Aqui você pode fazer tudo. O que acontece é que o Rock in Rio ele foi importantíssimo porque ele ajudou a mudar muitíssimo o ecossistema do rock. A indústria da música, né, no Brasil também, né? Sim. Então, desculpa, só para enfatizar isso. Não, perfeito. Então, assim, o país estava em ebulição, né? Sim. Os jovens famintos por representatividade, né? Alguém que fosse a voz deles e tudo. E aí surge esse disco que parecia gritar o que todo mundo sentia, mas não sabia dizer. É importante lembrar que a primeira metade da década de 80 tinham bandas jovens falando para os jovens de forma mais leve, mais descontraída. Tinha até uma forma pejorativa de se referir ao rock do Rio, né? O rock de Bermudas ali, da Blitz, dos Paralamas, do grafite e tudo. E aí, na segunda metade, já vem uma mensagem mais forte, mais politizada, mais lapidada, né? Você acha que esse primeiro disco da Legião tem um DNA político ali, mesmo sem panfletar? O público percebeu isso? Eu não diria que ele tem um elemento político, mas ele tem a sabedoria e a capacidade e a verve e a autoridade para falar de coisas que são ligadas à política, né? Geração Coca-Cola, por exemplo. Somos os filhos da revolução. Sim. Somos burgueses sem religião. Puta que pariu. Quem que falaria isso? Vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês. Isso. Exatamente. Tratados do ESEI, nós vamos agora cuspir o lixo de volta em... Porra, isso para um moleque ali de 14 anos na época era sensacional ouvir aquilo. Exatamente. Então, você tinha outros artistas que falavam disso de uma forma forte, mas engraçada, como era o caso do Ultraje. Nós somos inúteis, não sabemos nem eleger presidente. Enfim, mas tudo tinha muito mais leveza, mais um senso de humor, um senso de brincadeira, né? Agora, a Legião, o papo era sério. E aí isso diferenciou muito. E eles tinham, naturalmente, também outra coisa. Tinha um lado romântico deles, que sempre foi muito acentuado. Tinha um lado lírico deles, que você vê em Por Enquanto. Mas é o que eu digo, eles ofereciam algo que não existia no Brasil. Você pode dizer, ok, Plebe Rude, tem muito de um discurso muito próximo do universo da Legião. Mas eles não têm Renato Russo. Sim. Eles não têm as letras, eles não têm aquela sonoridade daquele grupo. Eles eram excelentes, Plebe Rude, e até um colega estava me lembrando de uma resenha que eu fiz do Plebe Rude do primeiro disco, que saiu depois do disco da Legião. E eu escrevia, eu não me lembrava disso, ele me mostrou que eu escrevi que eu gostaria de ter produzido aquele disco, mas foi produzido por Herbert Viana. Enfim, ele era fortíssimo, né? Então, havia esse caminho também, esse lado mais sério. Eu conversei com o Felipe sobre os 40 anos do lançamento do Concreto, assim, foi um papo excelente também, e eu senti isso nele, né? Ele tem muito orgulho também
dessa coisa das letras mais sério, tudo que ele falava que não conseguia compor letras amorosas. Antes de passar a bola para o Romero, Zé, eu queria saber assim, você percebia se o Renato tinha consciência do quão foda ele era como letrista? Tipo assim, que é fora da curva ali para a época, né? Eu acho que sim. Todas as épocas. Ele se garantia, ele sabia sim. Ele sabia. Né? Boa. Sempre desconfiei. E ele sabia várias das músicas dele. E, por exemplo, uma coisa que a Fernanda me chamou a atenção quando a gente conversou para o livro, que tinha passado batido, eu tinha esquecido completamente desse detalhe. Geração Coca-Cola era a música assinatura da Legião, né? E foi a mais difícil, na verdade, de gravar de todo o disco. E Geração Coca-Cola é a música que só ele assina a autoria, que ele sabia a pérola que ele tinha na mão, né? Então, essa música é só minha, ninguém mais vai assinar, isso é meu. Muito bom. É interessante duas coisas. Uma que você falou dessa sua facilidade de dialogar com eles, até por entender melhor o universo rocker deles ali, numa outra fase já do gênero, mas eu queria saber o que você trouxe de referência sua para as músicas. Assim, ó, isso aqui foi toque meu, isso aqui também. E emendando uma outra pergunta, né, para já deixar o Sal mais liberado, uma pergunta que é complicada, né, porque a gente sempre fica tentando aquelas coisas assim. Se o The Wall não fosse duplo, fosse um disco só, seria melhor? Mas, porra, ele é duplo, cacete. Não dá para mudar mais. Então tem que lidar com... aceita que o troço é duplo. A gente estava aqui fazendo o self-portrait do Bob Dylan semana passada. Mas se fosse para é duplo, cacete. Não tem jeito. Então, viva com essa realidade. Mas, Zé, o que você... Hoje, ouvindo o disco, né? Porque também tem essa distância histórica. Eu acredito que você foi ouvir esse disco de novo aí para fazer o livro e essas entrevistas. O que você ouviu e falou? Isso aqui eu mudaria, hein? Isso aqui eu daria uma alterada. A gente tem esse defeito de sempre procurar defeito no que a gente fez. Né? Verdade. Então, você sempre fica achando, poderia ter sido assim, poderia ter sido assado. Se tivesse colocado eco em todas as vozes. Se eu tivesse botado baixo mais turbinado. Se tivesse um solo de guitarra aqui. Mas já era. Sabe, são 40 anos que se passaram e o disco é o que é. Não tem remédio e existem casos de você está cansado de ver de filmes em que o diretor adiciona cenas que não tinha adicionado no filme original, que tira a arma do personagem para botar uma lanterna, tira um cigarro, não sei o quê, e fica fazendo esses retoques assim de um filme que tem a sua vida, tem a sua personalidade e está na vida cultural do planeta, né? Então, esse disco é o que ele é, sem tirar nem pôr. Todos os defeitos, eu assumo a maioria dos defeitos, e todas as qualidades são dele, estão lá e fazem o disco ser o que ele é hoje em dia, o que tem sido nesses 40 anos. A gente sempre avalia, assim, quando a gente fala de disco aqui na live, Zé, sobre as faixas e tudo, a gente comenta, isso aqui não precisava ter, ou a ordem dessa poderia ser diferente. Por que a gente gosta desses exercícios, né? Mas a gente sabe que aquela obra é aquela obra, está ali, e dessa forma foi apresentada. Eu considero, o Romero sabe qual é o meu disco preferido de estreia do rock brasileiro. Primeiro disco do Barão Vermelho. Primeiro disco do Barão Vermelho. Mais imperfeições que há ali, eu acho que não tem nenhum outro disco de rock brasileiro, sabe? Eu amo aquele álbum. A urgência daquele álbum ali e tudo. E foi produzido também, né, pelo Ezequiel, que era jornalista, também não era músico. Mas o que eu quero dizer com isso, assim, que essa estreia da Legião Urbana, com tudo que você falou, cara, eu acho perfeita. Não tem um filler ali. Eu gosto de todas as canções. E aquilo que a gente gosta de falar aqui, né, Romero? É um disco que bate no peito da gente e emociona. É um disco realmente para adolescente, para jovem adulto ali. De repente,
o meu primo mais velho ali de 40 anos não ia compreender e mergulhar no disco como ele merecia, né? E que bom que você tinha a idade certa para ajudar eles a lapidarem aquele som. Não, a idade ali, como eu falei, era muito próxima de todo mundo, né? Sendo que eu acho que o Dado era o mais moço, devia ter, sei lá, 19 anos, um negócio assim, era um garoto. Mas isso fez muita diferença, o diálogo, como vocês estavam citando o Rick Ferreira, e no caso também do Marcelo e tal. É uma questão de você ter o mesmo vocabulário para conversar, né? E, ao mesmo tempo, havia casos que você acabou de citar também, que poderia ser o Rick, o Marcelo, falar, toca desse jeito. Os caras não iam saber tocar daquele jeito. E para eles não ia fazer sentido. Eu fiquei impressionado ouvindo agora, por causa disso, as demos que eles fizeram, por causa do livro, perdão, as demos que eles fizeram com o Marcelo e com o Rick, acho que é mais com o Marcelo, na verdade, não tem nada com o Rick. E eles estão super na retranca, eles estão super com a guarda alta, entendeu? Não se soltam de jeito. Estão fazendo isso aqui meio por honra da firma, né? Então, no disco que acabou sendo feito, eles estão muito mais à vontade. Maravilha. Vou passar a bola para o Romero. Quero dizer para a galera que está acompanhando. Não, só para dizer para a galera que está acompanhando a gente aqui no chat e tal, tem alguns mandando pergunta. Eu estou separando aqui. Vou fazer mais para o final para não atrapalhar a dinâmica do papo, tá bom? Mas eu estou separando aqui a pergunta de vocês. Não sei se eu conseguirei fazer todas. Aí eu já aproveito e falo assim: faça seu superchat, que é garantido. Mas eu farei o que eu puder fazer de pergunta aqui para o Zé no final do papo, eu farei. Romero. Não, é só porque a primeira pergunta o Zé ficou devendo, né? Do que ele trouxe ali de referência. Tipo, Renato, coloca isso aqui eu escutei de tal parada. Pô, legal. Boa. O que entrou ali de detalhes, assim? Porque aí os detalhes é que claro, tá ali o néctar da coisa. O diabo está nos detalhes. O negócio é o seguinte, eu trouxe ali o que eu vinha ouvindo durante os anos todos, né? Então, eu tinha obsessão com som de bateria, por exemplo. Era assim um fetiche meu, né? Eu ficava estudando os discos pelo som da bateria. Olha só. Então, tinha dois caras que para mim eram assim meus ídolos. Um era o Arthur Baker, que fazia uns remixes lá com um som de bateria fantástico. Tinha tinha o Nile Rodgers, que fazia som de bateria sensacional com David Bowie. E tinha o Steve Lillywhite, que trabalhava com YouTube. Então, meu objetivo, meu alvo, desejo era fazer que o som da bateria soasse com aquelas baterias, tá? E, por exemplo, o momento que eu mais consegui isso do jeito que eu queria exatamente foi em Perdidos no Espaço, porque eu tinha lido que o Steve Lillywhite, que era produtor do YouTube, de Peter Gabriel, ele gravava a bateria e comprimia tudo, comprimia ao máximo, inclusive a ambiência. Eu fiz exatamente a mesma coisa. E o que não tinha é que ele trabalhava num estúdio com parede de pedra, no nosso caso era madeira e vidro. Mas ficou exatamente o que eu queria. Ali, para mim, foi uma vitória imaginei assim e ficou exatamente como eu tinha imaginado. Boa. Outra coisa que eu trouxe que deu controvérsia entre a banda foi para Será usar o glockenspiel, que é um instrumento são como se fosse barrinhas de metal que você toca como se fosse um xilofone, que era, para mim, trazido de Born to Run, de Bruce Springsteen, tá? Será, para mim, era Born to Run, tá? Então, sempre imaginei essa música numa onda Born to Run.
Eu falei, vamos Legal. botar esse Glockenspiel aí. Os caras, mas isso não tem nada a ver com a gente, está maluco, está doido, não sei o quê, vamos limar esse negócio de jeito nenhum. No fim das contas, depois de, sei lá, quanto tempo foi necessário para que se aceitasse o Glockenspiel? O Renato tinha instrução de fazer 3 notinhas no refrão, né? Todo o refrão tinha tan, 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 tan. E o que aconteceu é que, no final, sem que isso tivesse sido combinado, sem que tivesse sido pedido, sem que tivesse sido imaginado, ele saiu improvisando, fechando a música com Glockenspiel. E você vai ouvir a música, presta atenção quando for ouvir agora, está o Glockenspiel no finalzinho todo da música. Sim. E é a música que também traz pela primeira vez no disco o violão, que era um vilão inicial para eles. E nos 30 primeiros segundos de disco, entra o violão. Já entra o violão. E foi uma outra grande, um grande condimento também para a música da Legião, e não sou eu que diz isso, é o próprio Maerto Bahia que ele lembrou isso. Dali para frente, todos os discos da Legião que ele fez, violão era importantíssimo, era um instrumento importantíssimo. E o que mais me chamou a atenção é que o Dado tocou recentemente aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, abrindo para os Paralamas nessa turnê de 40 anos. Uhum. E eu vi um vídeo deles tocando Será. E eles, ao vivo, tocam com Glockenspiel. Olha, então eu falei, opa, isso aí diz muita coisa. Eu estava com a razão, isso é bom, assim, para corroborar. Ou pelo menos não estava muito errado. Mas essa coisa... Não, imagina, né, Sal? Fala. Como é que você dissocia a Legião Urbana de violão, né? Sim, é um elemento central no som da banda. Cara, eu ia falar exatamente isso. Cara, você pensa em Legião Urbana, você me dá um violão aqui para eu tocar. Claro. Mas Legião música para acampamento e um violão lá no 4 Estações. Eles sempre tiveram um violão na vida deles. Tanto que isso, na minha mente doentia, eu fiz uma associação de vários elementos para tentar explicar por que o George Davidson, que era o diretor artístico da gravadora, chegou para eles para dizer que gostaria que o som deles fosse feito Bob Seger, que não fazia sentido. E aí eu juntei um mais um, que foi o seguinte, junto com essa fita das demos que eu recebi, essas 13 músicas da banda de punk rock, ele tinha recebido uma outra fita que era atribuída ao trovador solitário, que era o Renato, tocando sozinho no violão. Então tinham muitas dessas músicas lá tocadas no violão. Ele falou, espera aí, é a mesma pessoa, tá? E se eu juntar isso aqui? O que vai dar isso? De repente fica uma coisa mais palatável, pode dar um resultado bom. Só que a maneira como isso foi apresentado a eles causou o início da Terceira Guerra Mundial. Não funcionou o argumento, não era o melhor argumento. E, aos poucos, eles foram utilizando o violão tanto em Geração Coca-Cola. Né, que tem músicas como Petróleo do Futuro, não tem, obviamente, não tem violão, mas Bader Meinhof tem violão, inclusive de uma forma espetacularmente utilizada, com grandes surpresas, como, para mim, no final, que ele saiu arrastando a palheta na corda para dar aquele finalzinho tipo repente. Ficou muito sensacional. Então, o violão, para eles, virou um elemento importante. Sim, muito importante. Eu acho que a partir do 2 isso já fica bastante evidente, né?